Olá, queridos, aqui é o Pastor Diogo. Muito bom dia para você que está conectado em nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe o seu dia. Hoje a nossa escola bíblica dominical está um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós estaremos recebendo a palavra de Deus vinda do nosso missionário Niltinho. É isso mesmo, Niltinho é um missionário que a igreja assiste, né? Infelizmente, por causa do isolamento social, ele não tem tido a possibilidade de vir em nossa cidade, vir em nossa congregação para ministrar, mas com a ajuda do nosso irmão Wellington, foi possível ele gravar um vídeo trazendo assim uma palavra de Deus para a gente nesta manhã. Então, hoje nós teremos a ministração da nossa escola bíblica dominical com o missionário Niltinho. Então, hoje você pode participar com a gente, pode colocar o seu comentário aqui embaixo. A nossa transmissão vai acontecer normalmente. E também nós queremos aqui, desde já, parabenizar todos os papais. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê muita sabedoria para vocês cuidarem dos seus filhos, né? Você que é pai, parabéns, que Deus abençoe muito a sua vida. Então, vamos de escola bíblica dominical. Missionário Niltinho estará com a palavra. Então, que você esteja conectado com este vídeo. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nesta manhã. Que Deus te abençoe. Olá, amigos da congregação, bairro Jardim Marileia. Que alegria estar com vocês. Depois de um longo tempo aí, a gente sem poder se falar devido a essa pandemia. Nós estamos aqui agora através desse vídeo, né? Nós não podemos nos abraçar, nós não podemos estar juntos, mas vocês vão poder me ver, me acompanhar nesta mensagem. E eu tenho a alegria de poder falar ao coração de cada um de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas a realizar em cada coração neste momento. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é que transforma todo o nosso viver. E eu sou muito grato a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã. Eu sou muito grato a Deus por esta igreja, por este ministério. Sou muito grato a Deus pela vida do pastor Diogo, cujo qual eu já quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar podendo pregar a vocês através desse vídeo. Pregar a nós, não é? Porque na verdade, quando eu estou falando para vocês, primeiro eu falo para mim. Nós somos como que um cano. Antes que a água chegue às torneiras, a água passa pelo cano. E eu sou somente um cano. Antes da palavra chegar até vocês, essa palavra já chegou até mim. E eu quero transmitir a vocês não uma palavra minha apenas, não uma palavra puramente humana, mas eu quero transmitir a vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração e principalmente aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Por isso, neste momento, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia agora. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 em diante. Eu quero trazer hoje um tema nesta mensagem. E eu quero trabalhar com vocês hoje o seguinte tema: o que nos garante a vida eterna? O que nos garante a vida eterna? E dentro deste tema, eu quero mostrar a vocês o que nos garante a vida eterna e o que não nos garante a vida eterna. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 3, a partir do versículo 1. E nos diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse-lhes: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus e que ninguém pode realizar estes sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus, ou melhor, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vamos orar? Soberano Deus, nós te louvamos, ó Deus, neste momento. Te agradecemos por esta rica oportunidade que temos de poder proclamar a tua palavra. Senhor, que através desta mensagem o Senhor possa transformar vidas, impactar vidas, ó Deus. Que todos agora que estão acompanhando este culto, meu Pai, que possam ser tocados por Ti, que a palavra do Senhor possa transformar cada coração, que vidas, meu Pai, sejam impactadas neste momento. Fala com Teu povo, Senhor. É a oração que fazemos e gratos fazemos no nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, querido internauta que nos acompanha neste momento, eu quero, dentro desta mensagem, o que nos garante a vida eterna, eu quero trazer alguns fatores muito importantes a respeito de Jesus Cristo neste Evangelho. E a primeira pergunta que eu faço a você é: por que será que Jesus disse essas palavras a Nicodemos? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Antes de eu falar um pouquinho sobre Nicodemos e o porquê dessas palavras, eu queria voltar um pouquinho com você no início deste evangelho. Nós estamos lendo o capítulo 3 do Evangelho de João. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, volta um pouquinho aí, para o capítulo 1 deste Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele tem uma função muito importante. Ele tem, poderia dizer até, uma missão muito importante. Cada evangelho, ou seja, cada carta ou livros da Bíblia, ele tende a mostrar, Jesus Cristo de uma forma muito específica ou peculiar. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, Mateus apresenta Jesus como o Rei do Judeu. Lucas vai apresentar Jesus como o homem perfeito. Marcos apresenta Jesus como o servo de Deus. E o próprio João, aqui no Evangelho, vai apresentar Jesus como o único Deus. Olha que coisa impressionante. Eu digo mais. Embora nós tenhamos na Bíblia 4 evangelhos, nós poderíamos dizer sem medo que nós temos um evangelho e 4 evangelistas. Por quê? Todos vão narrar os feitos de Jesus. Embora nós tenhamos aqui 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que vão tratar praticamente dos mesmos assuntos, embora João não esteja incluído nos evangelhos sinóticos, mas se nós olharmos para as narrativas dos evangelistas, todos vão tratar de um único assunto: Jesus, os feitos, os milagres, as curas, as libertações e tudo mais que ele realizou. Nós vamos nos ater bastante nesse momento no Evangelho de João, que é onde nós estamos lendo, para nós compreendermos um pouquinho
como João apresenta. É claro que eu não vou fazer uma exposição de todo o texto, mesmo porque nós não teríamos tempo para isso, embora eu ame fazer isso, mas eu quero expor algumas coisas aqui que são muito importantes para que nós possamos compreender o capítulo 3 do texto que lemos. Em primeiro lugar, quando você olha, você que já abriu sua Bíblia aí no capítulo 1 e verso 1, o que você encontra aí no primeiro versículo do Evangelho? Ele diz assim: no princípio, e aqui eu vou proclamar de acordo com a revista e atualizada, ok? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o primeiro ensinamento que João vai trazer no seu evangelho é que Jesus Cristo é Deus. Ao contrário do que dizem por aí muitas seitas, que Jesus Cristo é um espírito evoluído, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, que Jesus Cristo não é Deus igual ao Pai, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e por isso nós não podemos vê-lo como Deus, porque ele, a própria Bíblia declara que ele é o Filho de Deus. Ao contrário do que diz ou do que ensinam essas seitas, Jesus Cristo é apresentado aqui como Deus. A parte B do versículo 1 diz que ele estava com Deus e esse verbo era Deus. Portanto, ele já estava com o Pai desde o princípio. Quando nós estudamos um pouco os concílios, lá atrás, nós vamos ver nos concílios que Jesus Cristo, ele não foi criado. E por que eu estou citando os concílios? Eu estou citando os concílios de uma igreja, que embora tenha idolatria, embora pratique, tantas coisas contrárias à palavra de Deus, mas eles também têm que reconhecer esta verdade. Então, Jesus Cristo, ele não foi criado, ele foi gerado. Na época em que foi escrito este evangelho, os gregos acreditavam que Jesus Cristo não era Deus, que ele tinha vindo à Terra única e exclusivamente como homem. Então eles acreditavam que a matéria era perfeita. E João mostra neste texto que a matéria ela não é perfeita, mas Jesus Cristo sim é perfeito. Porque embora Jesus estava na terra como homem, vivendo como homem, agindo como homem, ele é Deus. Ele estava aqui vivendo como homem, mas ele é Deus. E mesmo ele vindo na terra como homem, ele era perfeito. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Paulo vai dizer que ele assumiu os nossos pecados. Paulo vai dizer que ele assimilou, ele assumiu em si mesmo os nossos pecados. Ele vai dizer assim: aquele que não o tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. E por que ele assumiu os nossos pecados? Para se apresentar ao Pai como sacerdote, e como ovelha, ou seja, como cordeiro, melhor dizendo, como o sacrifício perfeito. Ao mesmo tempo que ele se apresenta como sacerdote, apresentando um sacrifício que seria único e exclusivo para o perdão dos nossos pecados, mas também ele se apresenta como cordeiro, o cordeiro perfeito, melhor dizendo, aquele que fora predito pelo profeta Isaías, que levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, lá no capítulo 52 e 53 do profeta Isaías. Então, Jesus, ele é o início e ele é o fim. Ele não teve um começo e não terá um fim. Ele é o começo e ele é o fim. Ele é Deus. Por outro lado, esse versículo, ele nos remete a que versículo na Bíblia? Será que você consegue se lembrar? No princípio era o Verbo. Esse versículo nos remete ao primeiro livro da Bíblia, ao primeiro capítulo da Bíblia, ao primeiro versículo da Bíblia.
Volta um pouquinho a sua Bíblia para o livro de Gênesis. E como está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, o que diz o versículo 1? Olha só. O verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Será que há uma concordância? Será que há uma reciprocidade entre o verso 1 de Gênesis e o verso 1 de João? Quando a palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, essa palavra princípio, ela significa antes de todas as coisas. No princípio, Jesus já existia. Ele é o começo, é o fim. Ele não tem um começo porque ele existe desde sempre. Ele é Deus. O segundo ensino que nós encontramos neste evangelho, queridos, é que Jesus é o verbo encarnado. Tá? É o verbo encarnado. A palavra verbo, né, significa para nós a palavra, né? Mas no grego, o verbo significa logos. E logos é muito mais do que só palavra, né? Para os gregos, a palavra logos significa a resposta de Deus. Olha só, a resposta de Deus. E então, quando João diz assim, olha, que Jesus era o verbo, era o logos, João está dizendo que Jesus é a resposta de Deus para o mundo, que Jesus é a resposta de Deus para a humanidade, que Jesus é a resposta de Deus para aqueles que necessitam da sua graça, da sua misericórdia. Isso precisava ficar claro para os gregos e também para nós, precisa ficar claro. Jesus é a resposta de Deus. E essa resposta de Deus, esse logos, esse verbo, que no princípio era a palavra, esse verbo, ele se encarnou, conforme a gente vê lá no versículo 14 do capítulo 1. Esse verbo se fez carne, ele assumiu um corpo, igual a nós em tudo, ele se fez, menos no pecado. Embora ele sofreu tudo que nós sofremos, embora ele passou por tudo que nós passamos e vamos passar, mas ele não tinha pecado. Ele passou por tudo que hoje nós passamos para poder se apresentar como o único e verdadeiro sumo sacerdote. É o que está escrito lá em Hebreus, né, 6, versos 14 e 15. Quando o autor vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de compadecer-se das nossas necessidades, porque ele sofreu as mesmas provações que nós. Por isso, ele nos entende quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós chamamos por ele, ele nos entende porque tudo que nós passamos hoje, ele já passou por nós também um dia. O terceiro ensinamento desse evangelho é que que Jesus, melhor dizendo, é Deus, é o verbo encarnado e Jesus é o Criador. É interessante que quando nós olhamos na Trindade, a gente percebe assim, nós temos um só Deus, porém 3 pessoas distintas. Ao contrário também do que ensina algumas seitas que são unicistas. O que é ser unicistas? Unicista é aquele que crê somente em 2 pessoas, no Pai e no Filho, né? E há uma seita, por exemplo, que diz que o Espírito Santo é uma energia ativa de Deus. E o que nós sabemos que não é verdade, porque o Espírito Santo também é uma pessoa, né? Por isso é que nós somos trinitarianos. Nós cremos na Trindade. Nós cremos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E na Trindade, quando a gente vai estudar um pouco a Trindade, nós aprendemos que na Trindade o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador ou o Santificador, né? Porém, os 3 têm o mesmo poder, a mesma soberania. E aqui nós aprendemos que Jesus Cristo é também o Criador, assim como o Pai. Porque quem era Jesus no princípio? A palavra. E foi pela palavra de Deus que se fez todas as coisas. Portanto, se tudo que Deus chamou à existência foi pela sua palavra, então
tudo veio à existência, passou a existir por Jesus Cristo, porque ele é a palavra. Veja o que diz o verso 3 do capítulo 1 de João. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que existe, existe por causa de Jesus Cristo. Né? Então Jesus é Deus, é o Verbo encarnado, ele é o Criador de todas as coisas, e ele vai nos mostrar que Filho de Deus é todo aquele que crer em Jesus. João vai mostrar que não basta nascermos e virmos a este mundo. É necessário que nós creiamos em Cristo, porque nele nós fomos enxertados, por ele nós fomos comprados, fomos resgatados, e é por causa dele que nós somos filhos de Deus, conforme está escrito nos versos 10 e 11 do capítulo 1. Principalmente o verso 11, que diz: aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muito bem. Olha como é gostoso a gente poder expor, fazer uma pregação extremamente bíblica, sem estar envolvendo autoajuda, sem estar envolvendo, usando a pregação como algo motivacional. Olha como é gostoso pregar somente o que a Bíblia ensina. Eu gostaria de passar aqui o tempo todo expondo o restante do capítulo e entrando pelo capítulo 2. Pena que meu tempo nós não temos tempo suficiente para isso aqui agora. Mas eu quero chamar a sua atenção e quero que você volte agora para o capítulo 3 do texto que lemos. E aí nós vamos entender por que Jesus disse aquelas palavras fortes a Nicodemos. Quem era Nicodemos? O próprio verso 1 do capítulo 3 já vai dizer quem era. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, conforme ensina a Bíblia na versão NVI. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo muito importante dentro do judaísmo. Né? No judaísmo a gente vai ver que tinha alguns grupos. Nós tínhamos o grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, né? E o grupo dos escribas e dos doutores da lei. Os fariseus eram doutores. Os fariseus eram doutores em escritura. Eles tinham a missão ou a função de ensinar a igreja. Né? Na igreja presbiteriana nós sabemos que quem tem o papel de ensinar a igreja é os pastores e presbíteros. Né? E no tempo lá dos judeus, os fariseus eles tinham como missão ensinar as escrituras para o povo. Portanto, Jesus estava diante de um mestre da lei, de um conhecedor das escrituras, né? E quando Jesus diz para ele que ele tinha que nascer de novo, era como se Jesus estivesse voltando com ele ao zero. Por quê? Porque Nicodemos era um homem experimentado. Nicodemos era um conhecedor das escrituras. E quando Jesus fala que ele tinha que nascer de novo, ele não entende no primeiro momento. É claro que no verso 4 ele faz uma pergunta para nós assim até um tanto estranha. Né? É claro que uma pessoa não pode entrar no ventre materno e nascer pela segunda vez. Ele afirma isso, né? Mas é que o que Jesus estava dizendo para ele era algo muito difícil de ser entendido por ele devido ao seu conhecimento. Mas Jesus vai fundo e vai dizer ainda mais forte para ele que se eles não nascessem da água e do Espírito, eles não poderiam entrar no reino de Deus. Muito bem, diante dessas colocações, o que nós podemos aprender com este texto, né? Ou com estes versículos que nós acabamos de ler? Eu queria trazer alguns pontos aqui para que nós possamos ter a nossa mente clara, para que o ensino realmente seja claro aos nossos corações, porque eu não quero que ninguém saia depois desse culto, né? Desligue depois lá o seu computador ou o seu celular e alguém pergunte assim: o que é que o Newton pregou? Ah, não sei, ele falou de tanta coisa. Não, eu quero que você guarde na sua mente cada um desses pontos que eu estou pregando neste momento a cada um de nós. Em primeiro lugar, como diz o tema dessa mensagem, o que nos garante a vida eterna? E o primeiro ponto
eu vou dizer a você o que não pode garantir a vida eterna. A vida eterna não consiste nas religiões. A vida eterna não consiste nas religiões. Você que está aí na sua casa, bate no seu peito e diga comigo: a vida eterna não consiste nas religiões. Meu querido irmão, a palavra religião significa religar-se. A religião, na verdade, ela pode religar você a um Deus. Olha a expressão que eu estou usando. A um Deus. Ela pode religar você a uma pessoa humana, ou ela pode religar você a você mesmo. Quando eu falo de um Deus, e se eu fosse escrever, eu escreveria com letra minúscula, porque Deus é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no teu coração. Deus é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua família, na sua casa. Muitas vezes o dinheiro pode ser um Deus, o trabalho pode ser um Deus, o pastor pode ser um Deus, a denominação pode ser um Deus, sabe? Porque Deus é tudo aquilo que você vai priorizar mais do que o Senhor Jesus, né? Então, na verdade, a vida eterna não consiste em nenhuma religião, porque a religião nem sempre ela vai te religar ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quem matou Jesus? Foram os religiosos, foram os fariseus, doutores da lei, os escribas, homens que conheciam, entre aspas, as escrituras, né? A religião, muitas vezes, ela oprime, porque ao invés dela levar as pessoas para Deus, muitas vezes a religião afasta as pessoas de Deus. Muitas vezes, em vez da religião unir os cristãos, ela separa. É só olhar para o tanto de religiões que nós temos hoje espalhada pelo mundo. E cada dia, meu querido irmão, surge uma nova religião, surge um novo movimento religioso ou filosófico para as pessoas aderirem nos dias em que vivemos. Então a religião, ela separa as pessoas. E a religião foi um meio que o homem criou para se chegar até Deus. São meios que o homem vai criando para se chegar ao Senhor. Ao invés de obedecer a palavra de Deus, vai se criando meios para se aproximar de Deus. Por exemplo, quando nós estamos estudando o capítulo 3 e 4 de Romanos, se a gente faz um estudo metódico desses dois capítulos, sobretudo, nós vamos ver que Jesus Cristo era motivo de escândalo para o judeu. Por quê? Porque o judeu acreditava que podiam ser salvos pelas obras da lei, por exemplo, né? Os judeus acreditavam que iriam ser salvos por aquilo que eles estavam fazendo. E por isso, Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que para eles, Jesus era motivo de escândalo. Porque, na verdade, eles não estavam se apoiando no único e verdadeiro sacrifício de Cristo. Eles acreditavam que podia ser salvo por aquilo que eles estavam fazendo. É por isso que o apóstolo Paulo, muito sabiamente, em Efésios 2, versículo 8 e 9, vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é por causa daquilo que fazemos que somos salvos, mas é por causa do que Jesus fez. Graça é um favor merecido por Jesus a cada um de nós. Para nós é um favor imerecível, mas Jesus mereceu esse favor por nós, né? Então, na verdade, as boas obras, elas não podem nos salvar. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas eu faço boas obras porque sou salvo. Tiago diz que as boas obras foram criadas para evidenciar a nossa fé, a nossa salvação. As obras evidenciam a nossa fé e a nossa salvação. Ela não pode nos garantir a salvação. Portanto, aqui nós entendemos, então,
que Jesus Cristo, ele fez um sacrifício único e verdadeiro por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude. Portanto, a vida eterna não consiste na religião, e sim em Jesus. Jesus não deixou uma religião. Jesus edificou uma igreja. No Antigo Testamento, o povo de Deus, né, o povo hebreu, era visto como o povo de Deus, né? No Novo Testamento, os cristãos é visto como o povo de Deus, né? Mas Jesus, na Nova Aliança, ele edifica uma igreja, da qual eu e você pertencemos. Conforme Jesus diz para Pedro, lá em Mateus 16, verso 18. És Pedro, né? Em outras palavras, dizendo, você é uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, se referindo a ele, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencer. O inferno não pode vencer a igreja do Senhor. Veja que eu não estou falando da instituição, eu estou falando da igreja, da eclésia, igreja, que somos cada um de nós, eu e você. As instituições podem até fechar, mas a igreja jamais se fechará. Porque Jesus é o cabeça dessa igreja, da qual eu e você fazemos parte, da qual eu e você pertencemos. Nós somos o corpo dessa igreja. Então Jesus edificou uma igreja. Eu não tenho uma religião, eu sou uma igreja, eu sou parte do corpo de Cristo. Que coisa linda. Em segundo lugar, a gente percebe que a vida eterna consiste, eu disse que a vida eterna não consiste na religião, nas religiões, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a vida eterna consiste no nascer de novo. E nascer de novo é nascer da água e do Espírito. O que é nascer de novo para nós? Alguns teólogos ensinam que o nascer de novo, ou nascer da água e do Espírito, aqui citado nos versos 3 e no verso 5, muitos teólogos ensinam que esse nascimento poderia ser as águas do batismo. Mas eu diria a você que, como todos nós sabemos, o batismo ele é simbólico. O batismo por si só, ele não garante a salvação. Quando um daqueles ladrões que foram pregados com Jesus na cruz, ele se arrepende, Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, aquele homem não tinha sido batizado com certeza, né? Embora a Bíblia não afirma isso, mas ele com certeza não tinha sido batizado. Mas o que leva aquele homem a ser salvo? O reconhecimento dos seus pecados. Então, embora alguns afirmem que poderia ser a água do batismo, eu digo que é muito mais, é muito além do que isso. Nascer de novo é nascer de Deus. Nascer de novo significa morrer para o pecado, significa morrer para nós mesmos, significa morrer para as nossas vontades. Nascer de novo significa morrer para os desejos carnais, significa morrer para esta vida velha, para essa natureza velha que temos em nós, que trazemos em nós. Nascer de novo significa eu colocar a minha vida no altar como uma oferta. E quando eu coloco a minha vida no altar como uma oferta, você sabe que uma oferta, para ela ser oferecida em sacrifício, ela precisa morrer, né? Ninguém sacrifica alguém vivo. Toda oferta para ser sacrificada, a gente vê isso muito na Antiga Aliança, era necessário que ela fosse morta, que ela fosse imolada. Só que Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 2, que o Senhor quer um sacrifício vivo. Então, como é que nós podemos oferecer um sacrifício vivo a Deus, mas esse sacrifício precisa morrer? Então, eu sou um sacrifício vivo. A minha vida precisa estar no altar como uma oferta viva. Mas eu, uma vez que coloco a minha vida no altar, preciso morrer para mim mesmo e para as minhas vontades, para que eu possa me submeter única e exclusivamente à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
Então, nascer de novo é nascer de Deus, né? E quando aqui o próprio Jesus vai dizer que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, eu poderia citar alguns textos bíblicos. Eu vou citar alguns apenas para que você tenha como referência. Nascer da água significa nascer de Cristo. Quando Jesus conversa com a samaritana no capítulo 4, sobretudo lá nos versos 13 e 14, Jesus vai dizer assim: olha, quem beber desta água vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Aqui Jesus se apresenta como a água viva, né? Jesus se apresenta como a água viva. Em João capítulo 7, versículo 37, Jesus diz assim: no último dia, que era o principal dia da festa, Jesus em pé clamou em alta voz: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu interior manarão rios de água viva, diz o verso 39. Então, ele se apresenta como água viva. Nascer da água é nascer de Cristo. É eu morrer para o mundo. É eu nascer de Jesus. É eu viver para Jesus, como diz Paulo lá em Romanos, porque tudo é por Ele. Todas as coisas é por Ele, para Ele. Tudo é por Ele. Se vivemos é para Ele, se morremos é para Ele, se trabalhamos é para Ele, se estamos com saúde é para Ele, se estamos doentes é para Ele, mas tudo é para o louvor e para a sua glória. Nascer de novo é morrer para nós mesmos, é nascer de Cristo, é viver para Deus. Por outro lado, queridos, o que nos garante a vida eterna? A vida eterna não consiste nas religiões. A vida eterna consiste em nascermos de novo, e nós aprendemos que nascer de novo, nascer da água do Espírito, é nascer de Cristo, é nascer de Deus. Mas em terceiro lugar, a vida eterna consiste em sermos conduzidos pelo Espírito Santo. É interessante que no versículo 6, Jesus diz assim para Nicodemos, né? Para o mestre da lei: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer da água é nascer de Cristo, mas nascer do Espírito é eu viver uma vida segundo os desígnios que o Espírito Santo tem para mim. E nem sempre isso é tão fácil, porque quando eu me disponho a obedecer à voz do Espírito Santo, que também é uma pessoa, e que também fala comigo, muitas vezes eu não sou capaz de entender por onde ou para onde ele vai me levar. Como consequência disso, muitas vezes algumas pessoas dizem não, para não dizer a grande maioria, não é? No Antigo Testamento, quando nós estudamos a vida de Abraão, por exemplo, vamos pegar Abraão como exemplo. O que Deus diz a Abraão lá em Gênesis, no capítulo 12? Sai da tua casa, da tua terra, no meio dos seus parentes, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse para Abraão para onde ele iria levá-lo. Somente disse para Abraão que ele deveria sair do meio dos seus parentes, ou seja, ele deveria sair do lugar em que ele se sentia seguro para ir aonde o Senhor estava disposto a levá-lo. E o que Abraão fez? Ele não questionou, ele disse sim, e é por isso que hoje nós temos o seu nome descrito lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, e é por isso que hoje nós podemos dizer que ele é o nosso pai na fé, porque ele foi dócil à voz de Deus. Da mesma forma, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo é eu não ter vontade própria, mas é eu fazer da minha vontade a vontade de Deus. Uma igreja que não se deixa conduzir pelo Espírito é uma igreja que não caminha, é uma igreja que ensina tortuosamente. Sabe, queridos,
Eu estou me lembrando agora, após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos estavam com medo dos judeus, estavam fechados, estavam acovardados dentro de uma casa chamada cenáculo. Porque Jesus havia prometido que derramaria o seu Espírito sobre eles como Consolador. Mas eles estavam com medo. E quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, conforme vemos em Atos no capítulo 2, quando o Espírito é derramado sobre eles, eles recebem de Deus um poder, a autoridade para pregar. E Pedro, num único discurso, que eu chamaria até de uma pregação, Jesus, através de Pedro, convertem 3.000 pessoas. E a história não para por aí. Eles foram presos, muitos foram mortos, mas não tiveram medo de encarar a realidade. Não negaram a sua fé. Embora muitos sofreram horrores, mas eles manteram o evangelho sendo pregado. Eles não negaram a sua fé. E por fim, nós temos o apóstolo Paulo, que Jesus encontra com ele no caminho de Damasco. E depois de chamá-lo, depois de dizer a ele: Paulo, a quem tu persegues? E quando Paulo reconhece, que ele era Jesus, então Paulo vai para a cidade, fica cego por 3 dias, e aqueles 3 dias foi um tempo necessário para que Deus tratasse com ele. E no 3º dia, Jesus abre não somente a visão física, mas a visão espiritual de Paulo, e ele começa a pregar e se torna o maior escritor do Novo Testamento, escrevendo 13 belas cartas. Aliás, 14, não é? Porque uma primeira carta aos Coríntios não entrou na Bíblia. Quando a gente vai fazer um estudo, a gente vai ver que ele escreveu uma outra carta, não faz parte da Bíblia, mas foi o maior escritor do Novo Testamento, porque ele foi dócil à voz do Espírito Santo. Meu querido, talvez eu esteja falando com alguém neste momento que já sentiu de Deus o chamado para realizar algo na obra de Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que já ouviu de Deus, e quando eu digo ouviu, não é que você vai ouvir uma voz lá no seu ouvido, não é isso não. Deus, ele fala no nosso coração. Ele fala muitas vezes através de uma mensagem. Ele fala muitas vezes através, na maioria das vezes eu diria, através de versículos bíblicos que nós lemos. Talvez você já tenha recebido de Deus uma missão de pregar, talvez pregar cantando, talvez pregar visitando, talvez pregar falando, porque quem prega não é somente aquele que fala, mas é aquele que faz com que o nome de Jesus se torne conhecido. Não importa se é através da música, de uma visita, de uma oração ou outra coisa semelhante. Se você já recebeu esse chamado e talvez você tenha tido medo de assumir essa missão, meu querido, eu digo para você, não tenhas medo. Porque se Deus te enviou para um trabalho, primeira coisa, ele não vai desistir de você. E você vai se sentir incomodado enquanto você não tomar uma postura diante de Deus. Segundo, se ele te chamou, pode ter certeza, você não estará sozinho, sozinha. Ele estará com você. Tudo que você precisa é ser dócil à voz do Espírito Santo. Porque não importa para onde ele vai te levar. No verso 8, Jesus diz assim, que o Espírito Santo é como um vento. Ele diz assim, olha, o vento sopra onde quer. Quando nós temos aquele vento, e em Rio das Ostras, pelo menos quando eu tive aí as outras vezes, a gente sabe que aí venta muito, é uma cidade muito gostosa, é uma cidade praiana, é uma cidade onde nós podemos sentir a brisa do mar. Nós aqui em Minas não temos esse privilégio que vocês têm. Mas o vento aí em Rio das Ostras é algo maravilhoso. Você sente o vento no seu rosto, mas você não pode dizer de onde o vento está vindo e nem para onde o vento está indo. A gente só consegue sentir aquela brisa, aquele vento no nosso rosto. O Espírito Santo age em nós da mesma forma, diz Jesus. Não importa por onde ele vai te levar, para onde ele vai te levar. Tudo que você precisa é estar sendo dócil à voz de Deus, para que a vontade de Deus
se cumpra em sua vida, para que você seja um homem de valor, uma mulher de valor, para que você seja alguém usado por Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: mais importante do que ser usado é ser aprovado, porque Deus só usa aqueles a quem Ele aprova. Então, nas suas orações, faça como o salmista, lá no Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algo que não é teu, algo que não te agrada, tire do meu coração. Ou então faça como Davi no Salmo 51, dá-me um coração puro, dá-me um espírito decidido, Senhor, para que eu possa fazer e viver a tua vontade todos os dias da minha vida. Então, queridos, a vida eterna não consiste nas religiões, e sim em Jesus Cristo. A vida eterna consiste em que nós nasçamos de novo, em que nós nasçamos de Cristo, em que nós nasçamos da água e do Espírito. A vida eterna consiste em que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. E eu poderia dizer uma série de outros fatores que nós encontramos neste texto. Mas acredito que o que Deus nos falou até agora é suficiente para que nós possamos viver dias e dias, meses e meses, anos e anos, sem questionar, apenas procurando viver uma vida de santidade a cada dia. Porque assim como a água molha, o fogo queima, o Espírito santifica. Vamos orar, queridos? Quero te convidar agora, você que está acompanhando esse culto, para um pouquinho com o que você está fazendo agora. Eu queria orar, e a minha oração nesse momento é para que Deus nos ajude a sairmos desta pandemia melhor do que quando entramos. Porque muitas vezes nós oramos pedindo o fim da pandemia, mas nós esquecemos de pedir que Deus nos ajude a entender qual é o seu propósito para nós nessa pandemia. Eu tenho certeza que uns vão sair melhor, e eu não sou hipócrita em deixar de dizer que muitos vão sair pior. Porque, embora esse seja um tempo para nós aprendermos a estar mais com as nossas famílias, embora esse seja um tempo para que nós possamos aproximar mais de Deus, mas para muitas pessoas, este está sendo um tempo onde os seus corações estão se tornando mais endurecidos. Quando Deus enviou as pragas no Egito, muitos egípcios voltaram-se para Deus. Outros endureceram mais ainda os seus corações. O sofrimento, ou ele aproxima a pessoa de Deus, ou ele faz com que a pessoa tenha o seu coração mais endurecido. De qual grupo você faz parte? Ou de qual grupo você vai querer fazer parte? Você vai querer fazer parte do grupo das pessoas que, através dessa pandemia, vão se aproximar de Deus? Ou você quer fazer parte do grupo das pessoas que vão endurecer os seus corações e se afastar de Deus? Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de pregar a Tua palavra neste momento, Pai. E eu quero te pedir, meu Deus, neste momento, que o Senhor esteja trabalhando agora em cada coração. Quero pedir que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada internauta, de cada pessoa que está agora me vendo na sua casa, meu Pai. Ó Deus, que nós possamos fazer parte deste grupo de pessoas que no sofrimento vamos aproximar de Ti, Senhor. Nós não queremos que o nosso coração se torne ainda mais endurecido. Ensina-nos, Senhor, que nós temos necessidade de Ti e que muitas vezes o Senhor permite um deserto, o Senhor permite um mar agitado para que nós possamos estar cada vez mais atrelados a Ti. Senhor, dá-nos a graça de vivermos uma vida que faça a diferença onde quer que nós estejamos. E que nós entendamos de uma vez por todas, Pai, que sem Ti não somos nada, mas que contigo temos tudo e somos mais do que vencedores.
Dá-nos essa graça, Pai. Dá-nos a tua bênção. Abençoe o pastor Diogo. Abençoe o pastor Wagner, que é o pastor desta igreja, meu Pai. Abençoe o pastor Diogo, que está ainda à frente desse trabalho, dessa congregação. E abençoe a liderança desta congregação, meu Pai. E que a tua vontade seja feita por cada um de nós todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Olá, queridos, de volta aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical. Que palavra de Deus para os nossos corações. Então, que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que logo mais, às 19 horas, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração ao vivo, aqui mesmo, em nosso canal no YouTube. Congregação Presbiteriana Jardim Marileia, uma igreja centrada na palavra. Que Deus te abençoe.